um rio na Andaluzia que corre vermelho e laranja. A água corrente dos rios é geralmente associada à pureza e à frescura, mas a água do Rio Tinto é tudo menos isso. A sua água é ácida, tão ácida como o estômago humano. Se há rios que alimentam, este digere. Carregadas de metais e com uma acidez extrema, estas estranhas águas são tóxicas e a maior parte das formas de vida não se desenvolve neste ambiente inóspito. Apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver naquele líquido vermelho que ganha a sua distintiva cor por atravessar minas com cobre, prata e ouro. Uma tríade olímpica que se escondia nas entranhas da terra e que foi sendo recolhida por aquelas paragens ao longo de milénios. O rio dá nome à localidade de Rio Tinto, às minas e também a uma empresa inglesa nascida no sul de Espanha, à beira de um rio tóxico, e que hoje é a segunda maior empresa mineira do mundo. A paisagem da região parece de um outro mundo, como se tivéssemos chegado a Marte. Mas, sendo rigorosos, também não é uma paisagem deste mundo. A natureza não se fere desta maneira. Só este vírus a que chamamos de humanidade conseguiria ferir a paisagem andaluz desta forma. Rasgões imensos, fundos e dificilmente reparáveis expõem as vísceras do planeta. A geologia mostra-nos como as camadas de rocha podem revelar a história da Terra. Mas esta geologia conta a história do Antropoceno, este período da existência da Terra que não é mais do que um piscar de olhos, mas que representa a forma como uma espécie só consegue transformar o planeta, moldar a terra, a água e o ar à sua imagem e semelhança. Talvez por isso a paisagem não seja especialmente bela, mas antes aterradora. Olhar para as crateras profundas de Rio Tinto, onde ainda se mexem máquinas, é como olhar-nos ao espelho coletivamente. Causa algum desconforto, talvez até vergonha. E as máquinas ali andam, escavadoras e caminhões minúsculos lá ao fundo que parecem pequenos bichos a sugar as feridas de um planeta. A palavra que me ocorre é exploração. Exploração mineira e não só. Durante 5 milénios este chão foi escavado por romanos, fenícios, visigodos e outros tantos povos. Mas a Revolução Industrial revolucionou também as minas. No século XIX, os ingleses chegaram com a Rio Tinto Company para criar uma espécie de colónia, construindo vivendas, campos de ténis, um clube inglês e um cemitério protestante. Criaram um enclave britânico, uma rica ilha em terra, rodeada de pobreza das populações espanholas que trabalhavam para extrair os metais. A mineração escavou o chão e escavou divisões sociais. Há ainda hoje um misto de orgulho pelo progresso e pelos feitos da engenharia, com a culpa da destruição da natureza e de vidas humanas. Como se tivéssemos mesmo de prestar alguma reverência ao inferno quando este gera riqueza. Rio Tinto é um altar à destruição. Mudam-se os tempos, como cantou Camões, e mudou-se a vontade e também a rentabilidade de Rio Tinto. À superfície encontram-se hoje os restos. Se para baixo a paisagem de crateras artificiais parece ser imputável à natureza, para cima não há confusão possível ao avistar as torres de ferro ferrugento e os incontáveis edifícios de tijolo com formas reconhecivelmente industriais. A humanidade passou por aqui. Rio Tinto já não rende o que rendia na extração mineira, mas ainda rende com a exploração turística das feridas. Os carris que transportaram cobre transportam hoje turistas de pele cobreada pela exposição solar das férias. Há visitas guiadas e um excelente museu onde se conta a história das minas, do progresso e, no fundo, da humanidade. Ficamos a conhecer os materiais que saíam do chão, os chefes que os mandavam tirar do chão e os operários que por vezes morriam no processo, encontrando o seu destino debaixo da terra que rasgavam diariamente. O passado de Rio Tinto foi de riqueza, mas as memórias sabem a ferro. Há histórias de aldeias inteiras eliminadas para rasgar o terreno. E há a tenebrosa história do massacre de Rio Tinto em 1888, quando os mineiros e agricultores, em protesto contra as condições de trabalho e contra os efeitos da exploração mineira na agricultura, marcharam em protesto aos milhares. A Guarda Civil e o Exército abriram fogo, ceifando vidas em nome da produtividade.
Aqui vemos o passado de uma região espanhola, mas também o futuro do resto do planeta. Não se passa por Rio Tinto sem refletir sobre esta ruína adormecida. Uma mina nunca está morta, fica apenas adormecida à espera que o preço dos seus recursos naturais justifique a sua reativação. E quando os mercados chamarem, a terra voltará a sangrar.